Graça e paz, amados irmãos, vamos à aula 2 do nosso curso Doutrinas. Vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe, nos concedendo sempre da sua verdade, da sua presença bendita em nós. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia, te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de poder glorificar e adorar o teu nome através do estudo, através da compreensão, através da busca, Senhor, de te servir de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma, Senhor. Nós desejamos que isso aconteça também através da escola bíblica, e isso seja bênção para cada um de nós no desejo de te servir e fazer a tua vontade prevalecer, Senhor. Eu oro por cada um, ó Deus, dos que estão assistindo essa aula, que o Senhor possa cuidar de suas vidas, de suas necessidades, e que o Senhor venha a suprir espiritualmente também a cada dia, a cada momento, o nosso viver. Esse é o nosso desejo, Senhor, essa é a nossa oração, que o fazemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, nós vimos na aula passada uma introdução a doutrinas. A palavra doutrina é utilizada num sentido genérico também para um conteúdo, um segmento de informações, de ensinamentos que podem ser usados em vários tipos, em várias formas. E nós, como cristãos, cremos nas doutrinas que vêm da palavra de Deus como fonte de regra e fé e prática da Bíblia em nosso viver. E as doutrinas, então, esse conjunto de ensinamentos, tem o objetivo de nos fazer crentes, cristãos fiéis, melhores e cumprindo assim os desígnios de Deus para as nossas vidas. E eu queria então começar essa aula citando um trecho de um discurso de Martinho Lutero. Ele diz assim: Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, concede-nos tua graça para que pesquisemos diligentemente as Sagradas Escrituras, que nelas busquemos e achemos a Jesus Cristo e que por ele tenhamos a vida eterna. Lutero, como eu tenho falado, na perspectiva também da Reforma, Lutero tem a mesma perspectiva que nós colocamos domingo passado, que a chave principal da interpretação, da compreensão e da execução das nossas vidas através da palavra de Deus, a chave é Jesus Cristo. E essa palavra de Lutero, então, é uma palavra que denota com clareza o cerne, o centro de Jesus para o nosso viver. Isso é fundamental. E hoje nós queremos falar também, como falamos domingo passado, sobre a doutrina que vem de Deus, o fruto que vem de Deus através do estudo da palavra, as doutrinas também que vêm dos homens. Então é importante nós termos essa perspectiva do que a Bíblia fala, porque há ensinamentos que são humanos, são ensinamentos de estruturas de pecado. Há pessoas que vivem no seu pecado e então moldam, adequam, a realidade espiritual à sua visão de mundo, à sua visão de fé, ou a falta disso, de modo que os seus pecados continuem existindo e sejam valorizados, e de algum modo a religiosidade, a espiritualidade passa a corroborar, passa a dar a comprovação de que aquilo que ele está fazendo é correto, e essa não é a visão que a Bíblia nos dá. A Bíblia nos dá claramente que aquilo que Jesus Cristo nos ensina, que o Espírito Santo nos concede como revelação, deve ser o nosso meio, o nosso alvo para alcançar uma vida cristã plena, e não buscando os ensinos humanos, mas evitando aqueles que são errados e que nos conduzem a caminhos que não são os caminhos do Senhor.
A palavra de Deus está recheada, né, de exortações, admoestações, de prevenções, de cuidado para que nós tenhamos com os ensinamentos errados. Eu vou citar alguns textos da palavra de Deus que nos convidam a essa reflexão. Profeta Isaías, capítulo 32, verso 6. Pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica a maldade e espalha mentiras sobre o Senhor, deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. Então o profeta Isaías já está falando algo que não é novo, né? Já é antigo, já na sua época, desde quando Deus inicia um processo de comunicação com o ser humano nas revelações que ele faz, nós percebemos com clareza que também o ser humano tenta se afastar de Deus, fazendo com que as suas adequações ao seu pecado, à sua condição de vida, sejam aceitas, né, socialmente, aceitas religiosamente e aceitas no seu íntimo, que é o pior, né? Porque a pessoa acaba crendo que aquilo realmente é uma verdade, ou transforma aquilo que ela pensa numa verdade, e faz disso uma doutrina. E o texto que nós lemos em Isaías fala, né? Ele espalha mentiras sobre o Senhor. Então é interessante isso, né? Porque a visão do profeta de pessoas que transformam realidades de mentiras em verdades para que os outros também pensem e creiam do mesmo modo que ele, né? E essa é uma realidade que nós podemos perceber na história da igreja, essa contínua luta entre a doutrina de Deus e as doutrinas dos homens nesse sentido de homens pecadores, né? De homens que não estão conectados com aquilo que é a palavra de Deus e a vontade do Senhor para a vida do crente. Mateus 16, verso 12, diz assim: então entenderam que não estava lhes dizendo, né, Jesus, né, dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Os fariseus e saduceus eram pessoas extremamente bem vistas na época de Jesus Cristo. Eram reconhecidos como estudiosos da palavra. E essa realidade, muitos deles eram escribas. Os escribas também eram conhecidos como doutores da lei, conhecedores da lei, porque de tanto copiarem a palavra, eles a conheciam de cor praticamente. Mas o fato de você conhecer as Escrituras não quer dizer que verdadeiramente você está vivendo as doutrinas corretas. Esse é um fato interessante, porque Jesus vai degladiar, né, vai se confrontar. Se teve um grupo que Jesus combateu e teve vários embates assim bastante sérios, né, foi com os fariseus principalmente, né? Porque Jesus percebia que eles haviam construído toda uma forma de interpretação da palavra de Deus, então construíram uma forma de doutrinação que não estava mais compatível com aquilo que Deus ensinava, e estavam afastados da vontade do Senhor e praticando os seus pecados, como nesse texto, né, do pecado de Corbã, né, que os fariseus acharam um modo de não honrarem os seus pais, não cuidarem de seus pais e terem um lucro próprio em cima da própria lei de Deus. Então veja que interessante, né? Parece tão atual. Pessoas que tiram lucro próprio, não para o reino de Deus, mas para os seus interesses pessoais, né? Basta a gente ligar a televisão para ver exatamente esse mesmo princípio acontecendo em nossos dias. Colossenses capítulo 2, verso 8 e 9, diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse texto de Colossenses é brilhante, maravilhoso, porque em poucas palavras
Paulo resume muito bem essa doutrina dos homens, que eu estou chamando assim, como ensinamentos que vêm dos próprios seres humanos para si próprios, no sentido de que elaboram uma estrutura de pensamento que justifica os seus pecados e os mantém como uma forma de verdade. E isso é extremamente perigoso, porque muitas vezes nós somos convidados a essa realidade na nossa vida cotidiana. Então ele fala da escravidão, de filosofias vãs e enganosas, e que fundamentam-se em tradições humanas, né? Em costumes, em tradições, em formas de ser, que são trazidas há muito tempo, e isso faz com que, muitas vezes, o que foi falado por alguém tenha mais valor do que aquilo que foi falado pela a palavra de Deus. E como nós temos visto na questão da tradição da reforma, a palavra de Deus se torna um instrumento supra-humano no sentido de superior, no sentido de que a palavra de Deus vem em primeiro lugar e depois a história da igreja, a tradição da igreja, qualquer outro princípio ou elemento assim. E Paulo vai dizer nesse texto que princípios elementares desse mundo e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então é interessante que uma das questões básicas que você sempre vai visualizar nas doutrinas humanas, né, dos homens, é uma desvalorização de Jesus, uma menosprezação, né, um menosprezar de Jesus Cristo, de modo a que a sua divindade não seja tão reconhecida. Isso na história da igreja, nós temos muitos e muitos movimentos, e Paulo lutava principalmente no mundo grego, onde ele estava inserido, mesmo numa cultura romana. A cultura grega prevalecia na sua forma de pensamento, estrutura, inclusive filosófica e religiosa. E nesse sentido, então, há um movimento naquela época, um grupo gnóstico, que acreditava em Deus, mas Deus não é algo que eu possa ter uma revelação plena dele, e, portanto, eu tenho que me adaptar às estruturas humanas nesse sentido. Isso era muito comum dentro das igrejas, e Paulo vai refutar, vai combater, vai lutar contra essa realidade em praticamente todas as suas escritos, suas cartas, né? Mateus capítulo 5, verso 19, diz assim: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então, Jesus estava preocupado também com a questão do ensino, na questão da doutrinação, na questão do repassar das doutrinas da Bíblia para o aprendizado do crente. E Jesus, então, está dizendo que ensinar os outros a fazerem isto também é um erro que é possível de acontecer na vida do cristão, na vida da igreja, e, portanto, nós precisamos verificar se a nossa doutrina é uma doutrina que vem de Deus ou é uma doutrina que vem dos homens, no sentido de que está contaminada pelo pecado humano e nos desvia, nos desvirtua da presença de Cristo, da divindade de Jesus Cristo e da certeza de que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Por isso, nós temos que sempre ter o nosso coração, nossa mente, a astúcia que vem de Deus, né, como a própria palavra nos ensina, que nós devemos ser simples como a pomba, mas sagaz como a serpente, no sentido de discernimento, de compreensão, de saber que nós estamos no embate, numa luta, num mundo que jaz no maligno e, portanto, por ele é contaminado, e nós devemos então ter uma expressão da verdade em Cristo Jesus, e uma busca dessa verdade contínua, né?
Mateus capítulo 15, do verso 6 a 9, diz assim: Ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma, assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, essas doutrinas ensinadas por homens, como o próprio Jesus está dizendo, é uma hipocrisia, porque leva a um coração que está em desigualdade com a sua boca, com seus lábios, né? A boca está falando uma coisa, né? Eu sou de Cristo, eu sou de Deus, eu amo isso, eu amo aquilo, mas a sua verdade íntima, pessoal no seu coração está dizendo outra, né? Então, confessa uma tradição, confessa uma doutrina perante as pessoas, mas os seus atos são outros. E a Bíblia é muito clara nesse sentido, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, com o passar do tempo, a pessoa vai colocando, evidentemente, aquilo que é a sua visão de mundo, a sua visão doutrinária, e isso vai se materializando na sua prática, né? Porque a Bíblia também fala que pelos frutos vos conhecereis. Então, às vezes, a pessoa tem uma grande cultura, tem um grande conhecimento bíblico, tem uma grande realidade, às vezes até de atuação na igreja, mas mostra pelos frutos que a sua vida não está em consonância com a palavra de Deus. Então, várias vezes Paulo também vai exortar a liderança da igreja para que ela tenha essa fidelidade, esse compromisso, e tome cuidado com aqueles que não o têm, para que possam cuidar assim bem da igreja, do rebanho de Deus. O texto de primeira epístola de Timóteo, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11, diz assim: Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos, a genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores, insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho de Deus bendito. Que texto fantástico, maravilhoso, né? Podíamos ficar nele muito tempo, mas é um texto que fala exatamente de Paulo, exortando a Timóteo, um jovem líder da igreja, para que ele tome cuidado, porque tem pessoas que usam de uma estratégia de ficar discutindo coisa que não tem sentido, e muitas vezes vão arregimentando, vão chamando pessoas para si, e vão formando então um núcleo de heresias, um núcleo de
afastamentos de Deus, e isso é muito comum nos nossos dias, né? Você pega, às vezes, pessoas discutindo assuntos e realidades que muitas vezes dividem a igreja por situações desnecessárias, né? Eu gosto muito, e é um princípio que eu uso na minha vida, que é um princípio dos morávios. Os morávios foi um dos principais movimentos missionários da igreja, na história da igreja, que nasceu na Baviera, hoje parte da Alemanha, parte da Áustria, parte da antiga Tchecoslováquia, né, hoje República Tcheca. Esse princípio que eles tinham era o seguinte: no fundamental, radical, no periférico, tolerante. Então, há coisas que nós não temos uma revelação plena na Bíblia, e você discutir não leva absolutamente. Eu vou dar um exemplo prático, né? Há um versículo só na Bíblia que fala sobre milênio, e eu já vi gente discutir isso, a extenuação do assunto, e não se chega a conclusão nenhuma, porque é um versículo só. Então você tem probabilidades, você tem possibilidades de interpretação. Então eu lembro que eu já assisti palestra de pré-milenista, pós-milenista, amilenista, né? E eles se agrediam entre si de tal modo que, se pudessem, parece que eles iam para céus diferentes, né? Então acho que vai ter um céu só para pré, pós e a, né? Isso é um exemplo, nós temos outros exemplos. Como exemplo de batismo, né? Gente que acha que o batismo é só por aspersão, por imersão, e discute isso como se fosse algo tão fundamental na vida cristã, e fica-se a critério de trazer discórdia, desamor, desconfiança, né? Desinteresse por muitos, porque quando você vai na igreja e fica discutindo esses assuntos, você fala: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? E eu já usei essas frases algumas vezes na minha vida, né? O que eu estou fazendo aqui quando se discute assuntos que não têm pertinência, né? É impressionante como as igrejas não discutem evangelização, missão, diaconia, comunhão, né? Fundamentos da fé cristã, quando deveríamos discutir isso com profundidade, assuntos que são de interesses do reino de Deus, e como alguns crentes ficam tentando pegar coisas que às vezes é um versículo, um texto, um contexto que não dá margem a essa questão. E Paulo está dizendo isso em 1 Timóteo, como nós lemos, e é interessante nós observarmos que ele então vai dizer que muitos não querem exatamente viver embaixo de uma lei de Deus, né? Isso é muito comum hoje em dia também. Nós estamos vivendo tempos assim, né? De uma liberdade plena, e às vezes essa liberdade se esvai numa libertinagem, né? Que é uma liberdade usada de modo incorreto. E então nós podemos perceber que essa falta de um senso moral, de caráter, de vontade de ter parâmetros de Deus, faz com que o ser humano, e muitas vezes aqueles que se dizem crentes em Cristo, vivam uma doutrina de homens. E nós precisamos então ter todo o cuidado em relação a essa questão. Esses são alguns textos, nós poderíamos citar muitos outros que falam dessa realidade da palavra de Deus. O segundo ponto da nossa aula, como nós havíamos falado, é a doutrina de demônios. E eu quero exemplificar na palavra de Deus, no texto de 1ª Epístola de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 4, o 4º capítulo, 1 Timóteo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6º, que diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada.
e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Verso 6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Que texto maravilhoso da palavra de Deus! E que então nos fala que não é somente as doutrinas dos homens, que é um fruto de um artifício, de uma construção através do pecado humano e que faz adequar a realidade do pecado às realidades de Deus. Então a pessoa vive essa realidade de se afastar da vontade e da verdade de Deus para viver a sua própria verdade em pecado. Mas agora nós temos um quadro mais profundo ainda, que Satanás, utilizando já do pecado humano e das distorções doutrinárias, ele vai elaborar como um bom articulador, como um bom projetor, né, de uma realidade de destruição, de querer conflitar, lutar contra a igreja, lutar contra a obra de Deus neste mundo. Nós temos então a orientação de Paulo a Timóteo falando sobre essas doutrinas de demônios, né? E Paulo vai dizer que esses ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a sua consciência cauterizada. A gente vai ver um pouquinho depois esse verso 2, mas é fundamental a gente lembrar de textos da palavra de Deus, como o próprio Paulo também vai falar aos Coríntios, que Satanás é como que um anjo de luz, e que se apresenta então como uma luz, um orientador, um foco, uma forma de eu tentar visualizar uma verdade, né? Então Satanás é extremamente astuto e vai fazer seus planos de criar também doutrinas para o afastamento da vida da igreja, da verdade de Deus. Então, o embate é sempre contínuo e constante entre o que a Bíblia e o Espírito Santo então nos conduz na sua paz, a verdade em Cristo, e aquilo que os homens no seu pecado, e aquilo que Satanás também elaborando como luta, como artimanha na guerra espiritual que nós temos, na batalha espiritual, de saber que isso é permanente. Então nós precisamos, quando estudamos doutrinas, saber que permanentemente nós precisamos buscar a verdade em Cristo Jesus e na sua palavra. Quando o texto no versículo 1 fala que o Espírito diz, né, o Espírito Santo, diz claramente que nos últimos tempos, é importante a gente entender esses últimos tempos, porque tem crente que fala, então é agora que nós estamos vivendo isso, né? Ou aqueles crentes que falam, bom, isso é para agora então, é só para quando for os últimos tempos mesmo, né? Nós temos que entender, na perspectiva bíblica, que depois que Jesus vem ao mundo, morre na cruz e ressuscita, há para a igreja um novo escatom, uma nova era, um novo momento. E na visão da igreja, na perspectiva do entendimento da igreja primitiva, esse escatom é a esperança, é a busca e a espera da volta de Jesus Cristo, né? Então, eles estavam vivendo como que uma escatologia presente. Escatologia não é como nós olhamos hoje, que é assim, é o estudar do futuro. Para a igreja primitiva, a escatologia era viver o presente aguardando o retorno de Jesus Cristo.
Tanto que um dos cumprimentos, uma das formas de se cumprimentar da igreja primitiva era a palavra Maranata, que quer dizer o Senhor vem, o Senhor está vindo, no sentido de que eu cumprimento o outro no reforço da minha fé, de que nós, ambos, nós, a igreja, estamos esperando o retorno de Cristo. Então esse retorno é algo que é um apogeu, porque a igreja passava também nos seus primórdios, não só naquela época, hoje existe, mas naquela época muito mais intenso, uma perseguição do cristianismo. Então, ser cristão era ser perseguido, então esse escatom se fazia presente, essa escatologia se fazia presente. Então, quando o texto fala que nos últimos tempos, ou seja, depois de que Jesus Cristo ascendeu, subiu aos céus, esse momento para a igreja é o que nós estamos vivendo. Então, a história da igreja é uma história escatológica, no sentido de que nós aguardamos a presença de Jesus Cristo entre nós, no que nós chamamos da sua segunda vinda. Então, isso é importante, eu creio, para que a gente tenha cuidado nesse sentido. Então, a partir da igreja, sempre teremos espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eu creio que é importante a gente entender isso que Paulo está dizendo. Olha, Timóteo, você está entrando agora na liderança, mas isso vai acontecer, já aconteceu, acontece e vai acontecer na vida da igreja. Se você lembra quando Paulo também está se despedindo daqueles presbíteros lá no livro de Atos, ele fala, que depois que ele for embora, lobos ferozes virão para estraçalhar, é o texto lá, o rebanho. Então Paulo já sabia de que em determinados momentos, ele que viveu lutas espirituais, você acompanhou nas leituras do livro de Atos, os embates que Paulo teve nessa batalha espiritual, e portanto ele orienta a igreja para que também ela saiba que vai passar pelas mesmas realidades. Então, quando o texto fala sobre tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, nós precisamos entender algumas realidades. Essa palavra que é utilizada aqui para apostasia, ela tem o significado de levar à revolta, desviar seria um termo bem preciso, Então esse desvirtuamento, esse desvio da vontade de Deus, da palavra de Deus, da verdade de Deus, que Satanás sempre vai buscar fazer na vida da igreja, Então, às vezes a gente usa a palavra apóstata quando fala assim, fulano negou a fé e foi embora. Paulo está falando de um apóstata que não foi embora, que ficou na igreja, e muitas vezes ele mantém uma postura de ensinamentos errados, e a palavra de Deus, como nós vimos domingo passado, nos ensina que os crentes lá em Bereia, pegavam a palavra de Deus, conferia, verificava, e sentia, como Paulo fala mesmo, seja a paz de Cristo árbitro em seu coração. Então, havendo a concordância, a sintonia, a realidade de eu entender que aquele ensinamento traz paz à igreja, é verdade, e o Espírito Santo, então, portanto, confirma, eu devo andar nesse sentido de fé e prática. Depois ele usa o termo hipócrita, que vem do grego, a palavra upócrisis, que é uma palavra que originalmente significava desempenhar um ato em um palco. Se referia a uma cena teatral. Upócrites era um ator. Com o passar do tempo, essa palavra gradualmente foi assumindo um sentido negativo, e a palavra que nós temos hoje com sentido pejorativo, que é hipócrita, Você não usa essa palavra do grego para um ator, mas é o significado que Paulo está querendo colocar.
que muitas vezes há crentes, né, ou pseudo-crentes, ou falsos crentes, que eles são tão bons atores que nós passamos a acreditar neles. Vou dar um exemplo. Você já viu algumas novelas de TV que quando alguém faz um papel de ator sendo uma pessoa má, né, um bandido, um criminoso, alguma coisa assim, quando essa pessoa sai na rua, muitas vezes pessoas agridem ela verbalmente, né, porque estão agredindo, olhando para aquela pessoa e vendo a figura, não do intérprete, mas do papel a qual ele executa na novela. E essa realidade que Paulo quer trazer para nós, que muitas vezes há pessoas que trazem uma visão de uma vida que parece que está tudo bem, que parece que é uma realidade com Deus, que parece que é um homem e uma mulher de Deus, mas não corresponde à realidade viva e verdadeira da fé em Jesus Cristo. Então esse hipócrita, né, que Paulo está usando aqui, Paulo não está assim, né, como tem gente que acha assim, Paulo está gritando com Timóteo, porque homens hipócritas, né, assim, aquele discurso veemente, emocional, não é isso. Paulo está usando, também pode ser, claro, mas Paulo está dizendo que esse termo que ele está colocando é a maneira como o ser humano tem a capacidade, né, uns mais, outros menos, né, de transformar uma realidade de tal modo que ele vive não a realidade em si, mas vive uma aparência, né? Então, quando um ator sobe num palco, ele quer que você veja a aparência de uma realidade, de um papel que ele está cumprindo. Então, ele não é aquela pessoa, aquilo é só uma aparência. Então, é o que a palavra hipócrita significa no grego. E isso é uma realidade muito forte que nós precisamos aprender a discernir, porque às vezes nós somos conduzidos ou por líderes, ou por palavras, ou por pessoas que têm atuações, seja na igreja, na família, amigos, que vão transformando a realidade, e há casos que pessoas vão se enganando da sua fé e entrando, portanto, em doutrinas, como Paulo está dizendo nesse texto, que são doutrinas de demônios. E eu quero ir um pouquinho mais longe nesse texto, que ele é muito, muito interessante, quando Paulo fala no verso 3, eu vou voltar ainda no verso 2, que ele fala que esses homens eram mentirosos e tinham a sua consciência cauterizada. É interessante esse termo cauterizado, porque quando você tem uma cicatriz, o local onde fica a cicatriz fica dormente. A sua pele já não consegue mais ter os filamentos, os segmentos, né, que vão passar aquela corrente de nervos, de sensibilidade. Então são pessoas insensíveis no seu significado da palavra de Deus, e elas já não percebem mais a palavra de Deus como palavra de Deus. Elas estão cauterizadas. Esse é um princípio claro que o texto nos fala. Mas se nós estudarmos esse texto um pouco mais, esse termo cauterização também era uma forma que os escravos eram marcados, muitas vezes alguns, na face, no rosto, para que quando ele andasse na rua, as pessoas soubessem que ele era um escravo. Então, quando Paulo fala dessa consciência cauterizada, é uma consciência que está escravizada por causa do seu pecado e mais, porque está plugado, está ligado com a ação de demônios, né? A ação demoníaca na sua vida. Então isso é importante nós sabermos também, porque o texto então nos coloca num nível mais profundo de mentes que estão em sintonia com a vontade
de Satanás. E passando como que anjos de luz, passando como que verdades, passando como que expressões de fé verdadeiras. E às vezes nós somos instigados a seguirmos erros porque acreditamos naquele ator e achamos que ele está sendo verdadeiro, mas ele está simplesmente sendo o hipócrites, está fingindo uma realidade em sua vida e trazendo essa verdade falsa, fingida, para outros. E o texto, então, eu quero terminar esse texto falando aqui, verso 3, achei, e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. É interessante como Satanás continua usando também, não só esses, mas esses recursos, né? Proíbem o casamento. Não sei se você lembra, mas tem uma igreja que proíbe os sacerdotes de casar, né? Veja como Satanás é extremamente astuto de conseguir implementar no maior ramo cristão do mundo, que é o catolicismo, uma proibição que os seus sacerdotes se casem. Isso é um absurdo. Isso é um desvirtuamento, isso é uma doutrina não só humana, mas demoníaca. Isso traz grandes prejuízos para a Igreja Católica. E muitas vezes nós aceitamos isso como uma verdade, e é uma verdade que deve ser refutada, porque ela não procede de Deus. Consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças. Nós temos movimentos no meio evangélico, né, que nasceram da própria protestantismo, né, da reforma, como é o adventismo, por exemplo, que você deve não somente ter Jesus como Salvador, mas você tem que guardar o sábado. E olha lá, hein, porque tem muitos que se você comer um toicinho, você está em pecado. Então, distorções que vão tentar diminuir a suficiência de Jesus Cristo, nosso Senhor. E você vai pegar outros grupos, né? Pega a Testemunha de Jeová, que vai dizer que Jeová é Deus e Jesus Cristo não é Deus. Então, a estrutura, a manipulação, a forma como Satanás usa doutrinas criadas para diminuir a divindade de Jesus Cristo. Você vai ver isso nos mormons, você vai ver isso em outros grupos, seitas, você vai ver isso na Universal do Reino de Deus, você vai ver isso no R.R. Soares, você vai ver em muitos programas que você assiste essa realidade de mentiras falsas e que gradativamente vão colocando no seu coração doutrinas falsas e doutrinas de demônios. O que eu devo fazer então? Vá para a palavra de Deus. Não fique consumindo, não seja um crente consumista. Não fique só usando a internet e a televisão. Vá para a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia e ore e peça ao Espírito Santo: Senhor, diga-me a tua verdade e de que modo eu devo vivê-la para a minha vida pessoal, para a minha vida familiar, e para a minha vida na igreja, e para a minha vida na sociedade. Você fazendo isso, você terá a consistência de buscar em Cristo uma palavra de fé e vida no amor que Deus tem para nós. Então, Paulo é muito claro em Timóteo que nós devemos rejeitar esse espírito que traz enganadores e doutrinas de demônios para a vida da igreja. Então eu quis ilustrar um pouco para você, falando sobre a doutrina que Deus nos deu, a doutrina que também é humana, porque ela é um trabalho humano, mas que ela deve buscar a referência no Espírito Santo, de ter uma plenitude da revelação de Deus, de compreender a vontade de Deus e de ter os recursos necessários de fé e vida para que em Cristo nós sejamos a igreja de Jesus. Ele é o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Mais do que ninguém, ele está preocupado
com a qualidade da sua igreja. E eu creio que nós também, quando estudamos doutrinas, precisamos saber que Cristo está preocupado com a qualidade de cada um de nós e de toda a sua igreja. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os prós e os contras de ter um corpo doutrinário. Alguns chamam as doutrinas de teologia sistemática, de conjunto de regras, outros vão chamar de confissão de fé. Nós vamos ver que existem vantagens e desvantagens, e por isso é importante nós compreendermos quais são as vantagens e as desvantagens, para ter um senso claro daquilo que é bom, daquilo que é útil, daquilo que eu devo me apropriar e fazer parte da minha vida como palavra de Deus aplicada como regra, única regra de fé e prática em meu viver. Que Deus abençoe a sua vida e que na caminhada junto a Cristo nós possamos caminhar com Ele para a honra e glória do seu nome santo e bendito, agora e para sempre. Amém. Amém.